Fala, galera do VE Medicina, tudo bem? Professor Sidney, professor de Química, trabalho nessa área há mais de 20 anos em vários pré-vestibulares aqui de Curitiba. E, além disso, eu tenho alguns projetos na área de revisões para os vestibulares, tanto da área particular quanto dos federais. E, além do que, um projeto bem interessante na aula de aulas particulares, onde você não mais vai decorar as informações e sim compreender a matéria. Se você tiver algum interesse, quiser fazer alguma coisa a respeito da química, deixo aqui meu Instagram e deixo meu telefone, se caso você queira entrar em contato. Então, o professor Gabriel pediu aí para fazer alguns toques, dar algumas informações sobre a prova da UP. Mudou a banca, mas o estilo da prova não muda. Então, eu vou trazer para vocês alguns temas, alguns tópicos, vou resolver algumas questões para você ir bem nessa prova desse sábado. Fechou? Então, eu vou começar aqui, ó, com um assunto bem importante chamado NOx. NOx nada mais é do que carga. É a carga que os elementos apresentam quando participam de alguma ligação química. Só que existem alguns elementos químicos que vocês precisam saber. Embora alguns vestibulares tenham tabela periódica, é bom saber esses elementos aqui. Elementos da família 1A. Qual é o NOx desses elementos da família 1A mais 1? Elementos da família 2A mais 2. Vou colocar todos eles aqui, depois a gente vai trabalhando. Pronto, agora fica mais fácil. Elementos da família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, mais a prata, mais 1. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, zinco e o cádmio, mais 2. Alumínio com carga, mais 3. Oxigênio, menos 2. E aqui um pequeno cuidado. Existem dois casos especiais entre o peróxido, que vale menos 1, e o superóxido, que vale menos meio. Então, atentos quando eles aparecerem. O hidrogênio vale mais 1 ou menos 1 quando ele estiver ligado aos hidretos. Lembrando que quando o hidrogênio for o mais eletronegativo, ele vai ter uma carga menos 1. Se ele for o mais eletropositivo, ele vai ter uma carga mais 1. Família 7A, só cuidado, família 7A na ponta direita. Quando está o elemento mais eletronegativo, ele vale menos 1. Se ele estiver em qualquer outra posição da cadeia, ele tem outro NOx. 6A na ponta direita, menos 2. Aí eu poderia citar ainda a família 5A da ponta direita, menos 3, e vai. Isso é a parte do NOx, é a parte da carga que os elementos apresentam. Porém, quando se fala em NOx, obviamente vai se falar de como se trabalha essas cargas. Substância simples. NOx para substância simples, o NOx sempre vai valer 0. Então, O2, 0, N2, 0, ozônio, 0, são as moléculas que vão dar sempre o NOx valendo 0. Íon monoatômico, o NOx do íon é a própria carga. Portanto, se você tiver um alumínio 3+, o NOx vale mais 3. Se você tiver um sulfeto 2-, vale menos 2. Substância composta, a soma algébrica de todas as cargas vale 0. Aí eu quero colocar um pequeno exemplo aqui no quadro. Imagine que você tenha um ácido sulfúrico, H2SO4, e o exercício vai pedir para você determinar o NOx do S. Qual seria o NOx desse S? Para isso, você sabe o NOx do H, que vale mais 1, só que vezes 2 dá mais 2. O oxigênio vale menos 2, multiplicado por 4 dá menos 8. E aí entra a terceira regra. Para substâncias compostas, a soma algébrica de todas as cargas é igual a 0. Que número que você soma com mais 2 e menos 8, que vai dar 0? Mais 6. Esse é o NOx do enxofre no ácido sulfúrico. Outra regra, íons poliatômicos. Perceba que quando tem um íon poliatômico, a soma algébrica de todas as cargas é igual à carga. Cuidado com isso. E eu dou uma dica. Algumas vezes você vai encontrar isso aqui, ó, o íon fosfato. Professor, mas o oxigênio não tem uma carga menos 2, por que aparece o menos 3? Cuidado com isso. Minha sugestão, coloque os elementos no parênteses e trabalhe a carga ali fora. NOx do oxigênio, menos 2, vezes 4, menos 8. Que número que você vai somar com menos 8, que é igual a menos 3? Gente, na dúvida, se vocês tiverem qualquer dúvida na parte da prova, faça o seguinte, ó.
Que número que somado com -8 é igual a -3? Uma pequena equação de primeiro grau. Aí você descobre que o NOx desse fósforo vai valer mais 5. Essa é a ideia do íon poliatômico. Continuamos. Depois dessa parte de NOx, obviamente, vem uma parte que é teórica. Oxidação, redução, agente oxidante e agente redutor. Cuidado com pegadinhas em prova. O que é uma oxidação? A oxidação é uma perda de elétrons e ela ocorre pelo aumento de NOx. Já a redução é um ganho de elétrons e você percebe pela diminuição do NOx. Oxidação, perda de elétrons, aumento de NOx, redução, ganho de elétrons, diminuição do NOx. Se tiver qualquer dúvida na hora da prova, você pode utilizar uma interjeição que te ajuda a resolver essa parte teórica. Opa! Como assim, opa? Opa, a oxidação é uma perda de elétrons e ocorre por aumento de NOx. Opa, oxidação, perda de elétrons, aumenta a NOx. Ajuda na hora da prova. Agora, cuidado aqui, ó. Agente oxidante. O que é o agente? O agente é aquele que provoca no outro alguma coisa. O agente oxidante é aquele que provoca a oxidação. Agente redutor é aquele que provoca a redução. Vamos fazer o seguinte. Imagine que nós somos átomos e eu sou um agente oxidante. Eu estou provocando você a perder os elétrons para mim. Se eu estou provocando você a perder os elétrons para mim, é porque eu quero ganhar. E quem ganha elétrons faz qual fenômeno? Redução. Portanto, muito cuidado com isso daqui. Agente oxidante é aquele que provoca a oxidação, portanto, aquele que reduz. E o agente redutor é aquele que provoca a redução, mas é aquele que oxida. Atentos a essa parte teórica. Fechou? Continuamos. Aí eu quero mostrar um pequeno exemplo de como você pode trabalhar nas provas o processo de oxidação e redução na química orgânica. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho C-O, que é uma cetona, e aqui ele está virando C-O presa a OH. E aí ele pergunta assim, se isso é classificado como o hidrólise, adição, eliminação, oxidação ou uma redução. Eu vou fazer o seguinte para vocês compreenderem. Vou pegar meu paninho aqui, ó. Em cima disso, vamos pensar a seguinte ideia. Eu tenho a cadeia ali, ó. Eu tenho a cadeia carbônica, deixa eu só desenhar ela aqui, e aqui eu tenho um C-O. É essa parte que vai me interessar. E lá no outro lado, você vai perceber que ele forma um ácido carboxílico. Vamos colocar um OH para cá, um C-O para cá, um C-O para cá e um OH aqui. Como é que eu vou saber se isso aqui é uma oxidação ou é uma redução? Me interessa esses carbonos aqui, ó. Eu vou colocar ele em destaque. NOx do oxigênio vale -2, portanto, para que a soma algébrica, o carbono tem carga +2. Aquele carbono tem uma carga +2. Agora eu vou observar esse carbono aqui, ó. O oxigênio tem carga -2, esse hidrogênio tem carga +1, esse oxigênio tem carga -2. A soma algébrica desses carbonos e desses oxigênios tem que ser igual a 0, portanto, esse carbono aqui tem uma carga +3. +3. Perceba que ele vai de +2 para +3. E de +2 para +3, o NOx aumenta. Opa, a oxidação é uma perda de elétrons e o NOx aumenta. Portanto, a ideia que você tem para esse sistema é o seguinte, você vai ter uma oxidação. A alternativa correta, a letra D, oxidação. Por quê? Porque o NOx de +2, ele passou para +3. Isso é uma questão importante para a prova da UP. Só que dentro desse processo de oxidação, obviamente, vai entrar o conceito de pilhas. O que é uma pilha e o que é uma eletrólise? Pilha é um processo espontâneo em que uma reação produz corrente elétrica. E a eletrólise é um processo não espontâneo em que você utiliza a corrente elétrica para produzir uma reação. Essa é a diferença. Só que quando eu falo em pilhas e eletrólise, olha só esse esqueminha para você não esquecer. Tem uma reação química e essa reação química vai produzir uma corrente. Isso aqui é uma pilha.
Quando eu usar corrente elétrica para produzir uma reação, isso é chamado de eletrólise. Quando eu falo em pilha, você precisa lembrar o seguinte. Eu vou ter 2 eletrodos, vou colocar o zinco e o cobre. São os meus 2 eletrodos. Dentro de uma solução de sulfato de zinco, sulfato de cobre, o fluxo dos elétrons vai se dar do zinco em direção ao cobre. Como é que eu percebo isso? Vocês vão perceber aqui, ó, que esse eletrodo está sendo corroído e esse eletrodo está aumentando de tamanho. Se ele está sendo corroído e lá está aumentando de tamanho, corrosão e deposição. Só que o eletrodo que sofre corrosão é aquele que sofre a oxidação, ele é chamado de ânodo e ele vai ter o polo negativo. Já o eletrodo que tem aumento de massa, que faz a deposição, ele é o cátodo, ele recebe elétrons e ele faz o processo de redução. Portanto, ele é o polo positivo. Essa é a relação que você precisa lembrar quando você tiver uma pilha. Uma pilha. Porém, para facilitar bem a prova de vocês, já que estamos aí nas vésperas da prova, toda a matéria teórica de pilhas eu posso resumir numa frase: opa, pipoca. Quer ver? A oxidação é uma perda de elétrons e ela ocorre no ânodo. Inverte. Se a oxidação é uma perda, a redução é um ganho. Se a oxidação ocorre no ânodo, a redução ocorre no cátodo. Sim que vai funcionar. Porém, temos uma continuidade. Na pilha, o positivo é o cátodo. Portanto, numa pilha, o positivo é o cátodo. Inverta toda essa frase. Se a oxidação é uma perda, a redução é um ganho. Se a oxidação ocorre no ânodo, a redução ocorre no cátodo. Se na pilha o positivo é o cátodo, o ânodo só pode ser o polo negativo. Ponto. Resolve a parte teórica desse material. Porém, existe um pequeno cálculo matemático sobre uma diferença de potencial. Diferença de potencial. O nome já diz, diferença é o potencial do maior menos o potencial do menor. Isso você calcula a tensão de uma pilha ou a diferença de potencial. Vou te dar um exemplo. Olha só. Temos uma questão, tem um texto para você trabalhar, mas eu tenho 2 potenciais. Normalmente, esses potenciais são de redução. Normalmente, eles são de redução. Como é que eu sei? Porque os elétrons estão sendo recebidos, ou seja, ele está junto com os reagentes, tanto na primeira quanto na segunda. Só que aqui você tem um potencial de menos 0,43 e no outro você tem um potencial de mais 0,81. Ambos são de redução. Professor, como é que você sabe qual desses 2 potenciais vai reduzir, desses eletrodos vão reduzir, e qual desses 2 eletrodos vai oxidar? Pelo potencial. Aquele que tiver o maior valor de potencial de redução, reduz. E o que tem o menor potencial de redução, oxida. Sempre vai ser assim. Olha os potenciais. O que tiver o maior valor numérico, reduz. O que tiver o menor, oxida. É assim que funciona. Mas essa pergunta, assinale a alternativa que apresenta a DDP, ou a tensão em volts da pilha supracitada. Para calcular diferença de potencial, simplesmente você pega o maior menos o menor. 0,81 menos 0,43, o que você vai encontrar? Ah, e um detalhe importante. Perceba que eu tenho algumas pilhas aqui que têm sinal negativo. Não pode. Pilha é um processo espontâneo, sempre tem que ser positivo. Então, de cara, eu já elimino C, D e E. E aí, 0,81 menos 0,43, jogo de sinal, obviamente a resposta só pode ser a B. 1,24 volts de tensão dessa pilha. Essa é a ideia. E aí, só para fechar bem esse assunto de oxirredução, que é um assunto sagrado da prova, aliás, não só da prova do PED, qualquer outra prova que você, porventura, já fez ou vai fazer, sempre aparece. Qual que é a única diferença entre uma pilha e uma eletrólise? A única diferença teórica é que a pilha é um processo espontâneo e a eletrólise não é espontâneo, mas a diferença teórica é o polo. A única coisa que muda de uma pilha para a eletrólise são os polos. Lembra da frasezinha? Opa, pipoca. Opa, pipoca. A oxidação é uma perda de elétrons, ocorre no ânodo. Na pilha, o positivo é o cátodo. Se na pilha o positivo é o cátodo, o que acontece na eletrólise? Troca.
o cátodo passa a ser o polo negativo e o ânodo passa a ser o polo positivo. Dá uma olhadinha no que acontece nesse desenho aqui, ó. Nós temos agora uma cuba eletrolítica, onde eu tenho os dois eletrodos, só que agora o que acontece? Eu tenho um gerador, eu preciso da energia elétrica. Aí aqui eu tenho o polo negativo, que passa a ser o meu cátodo, lá eu tenho o polo positivo, que passa a ser o meu ânodo. Só que o que o cátodo faz? Redução. O que o ânodo faz? Oxidação. Não muda a parte teórica a respeito. Só que agora o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Essa é a ideia. Só que esse cátodo vai atrair quem? Os cátions. O ânodo vai atrair quem? Os ânions. Portanto, todas as partículas positivas, os cátions que você tiver em solução, vão ser atraídos pelo cátodo, e todas as partículas negativas, os ânions, vão ser atraídos para o ânodo. Essa é a única diferença que acontece. E aí, para fecharmos essa revisão sobre oxirredução, que é um assunto clássico de prova, a estequiometria da eletrólise. Quanto que vale 1 mol de elétrons? 1 mol de elétrons não dá para medir em massas, e até dá, mas a massa é desprezível, não dá para representar por 22,4 litros, que é representado de outra forma, mas 1 mol de elétrons eu posso representar por carga. 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Professor, eu preciso gravar isso, seria interessante, embora grande parte das provas fornece isso nos dados. 1 mol de elétrons ou 1 Faraday vale 96.500 coulombs. Essa é a ideia da carga do elétron. Porém, como é que nós vamos mexer com isso? 1 coulomb, pela física, é 1 ampere vezes segundo. Isso é 1 coulomb. Portanto, existe uma formulazinha bem famosa e fácil de decorar, que é o kit. Toda vez que o exercício falar sobre essa estequiometria da eletrólise, e ele te der no texto uma amperagem e um tempo, você precisa transformar isso em carga. E como é que eu converto isso? Pelo kit. Então, o kit é essa formulazinha que vai me ajudar muito a responder isso aí. Eu vou te dar um exemplo, olha só. O processo de depositar ouro em uma peça consiste em reduzir uma solução aquosa de ouro 3, contendo excesso de íons cloreto a ser depositado sobre a peça que atuou como eletrodo, conforme a reação dada a seguir. Já vou colocar ela. Supondo que tenha sido utilizada uma corrente elétrica constante de 4,2 amperes. Ampere, densidade corrente. Durante 35 minutos. Tempo, só não esqueçam que tempo tem que ser dado em segundos. Tempo tem que ser dado em segundos. Qual é a quantidade de ouro depositada em uma joia? Como é que começa o segredo disso? Todo o segredo da estequiometria começa na reação. Que reação? Eu vou colocar aqui, acho que na tela fica melhor. Então, olha só. Primeiro, como eu tenho ampere e tempo, eu preciso transformar a amperagem e o tempo em carga. Como é que eu faço isso? Kit. Quantidade de carga, kit. Está lá a nossa formulazinha. 4,2 amperes vezes 35 minutos, mas eu tenho que transformar isso para segundo. Multiplica por 60, eu vou encontrar 8.820 coulombs. Essa é a carga que está passando pela solução. Mas como é que eu vou descobrir a massa do ouro? Tudo começa aqui. O ouro é 3+. Quantos elétrons esse ouro 3+, vai receber para se transformar em ouro metálico? 3 elétrons. Para se transformar lá no ouro metálico. Qual é a proporção que existe entre os elétrons e o ouro metálico? A proporção que você tem é de 3 mols de elétrons para 1 mol de ouro. Só que elétron não dá para medir por massa, não dá para medir por volume, mas dá para medir por carga. Portanto, 3 vezes 96.500, que é a carga de 1 mol de elétrons, está para 197 gramas, que é a massa molar do ouro, dado que você encontra ou no texto ou na tabela periódica. Não há necessidade de vocês memorizarem isso aí. Só que não está passando 3 vezes 96.500, está passando 8.820. E isso vai me dar qual resposta? Aí a resposta vai aparecer lá embaixo, que vamos ter 6 gramas. Essa é a parte da eletrólise, quando se mexe com a quantificação dos elétrons. Gente, espero que essa aula, essa pequena aula, esse pequeno resuminho sobre a parte de eletroquímica, oxirredução, redução NOx, ajude você lá na prova do sábado, na prova da UP. Gente, um grande abraço, uma ótima prova,
Estou torcendo por vocês e vejo em breve o nomezinho de vocês aparecendo lá na lista de aprovados do AP. Gabriel, um abraço, agradeço a participação aqui no site de vocês, e aí uma boa prova, uma ótima semana e vejo vocês por aí.